Tudo bom, pessoal? Hoje, nesse quadro do Lado S, eu vou ter a oportunidade e o prazer de conversar com o Dr. Gustavo Rachid, que é meu colega no Hospital Vivale. Tudo bom, Dr. Rachid? Tudo bem. Eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre as atividades que você conseguiu incluir na sua rotina do dia a dia para poder descansar sua cabeça na rotina de cirurgias, né, que você tem. Eu soube que você tem 2 atividades ainda, não é só uma, né? São 2. Como que elas surgiram? Como que você inseriu elas? Como você conseguiu inserir elas na rotina? Elas vieram, acho que basicamente de uma necessidade mesmo, né? Pessoal. Para quem não sabe, eu sou cirurgião do aparelho digestivo. A gente tem uma rotina forte, né? No hospital, temos um grupo grande, a gente tem um volume cirúrgico alto, tem muito atendimento, tem toda aquela demanda do hospital e o estresse da própria cirurgia em si, né? Da demanda do centro cirúrgico, e pacientes graves, complicações cirúrgicas, pacientes com risco cirúrgico alto, o estresse do próprio ato cirúrgico. E para quem não sabe, eu já tive 2 burnouts. E através dos burnouts que eu comecei a ouvir o meu próprio corpo, né? Porque o burnout nada mais é do que o seu corpo, né, apaga e fala assim, olha, se você não parar, eu vou parar você. Então, meu corpo já me parou 2 vezes, já me deu 2 avisos, né? Então, depois disso a gente começa a repensar na vida, começa a criar algumas brechas ali na nossa rotina para tentar justamente desligar um pouquinho do que demanda mais a nossa cabeça, a nossa mente, né? Então, depois desses episódios, a gente vai procurar coisas que nos dê prazer, né? Então, uma das coisas que me dá prazer é, por exemplo, tocar guitarra. Eu não sou um super guitarrista, estou bem longe disso. E aí, depois disso, já faz uns 4, 5 anos que eu comecei a estudar um pouco mais. Legal. A aprender um pouquinho de teoria musical, a praticar, fazer uma aula com alguém que soubesse me explicar isso e tal. E, assim, tenho certeza que eu não sou um orgulho para o meu professor de guitarra, mas ele também já entendeu que eu uso a guitarra para me desconectar um pouquinho, né? Então, por exemplo, hoje é quarta-feira, né? Então, quarta-feira eu passo no hospital cedinho. Na verdade, eu acordei 5h20, fiz exercícios das 5h30 às 6h30, tomei banho, passei no hospital, vi alguns pacientes, às 8 horas da manhã eu estava aqui embaixo no ambulatório, aí eu atendi das 8 até umas 10h30, e daí eu faço uma aula de guitarra quarta-feira. Legal, no meio do dia. No meio do dia e no meio da semana, propositalmente, entendeu? Para dar uma quebrada mesmo. Certo. Então eu fiz uma aula de guitarra lá das 11 ao meio-dia e pouquinho. Legal. Aí depois eu almocei e fiz consultório a tarde inteira, entendeu? Então assim, é pra dar uma quebrada mesmo. Ótimo. Porque segunda-feira é meu dia cirúrgico, pra você ter uma Que ideia. é muito puxado, o dia inteiro, né? É o dia inteiro. Então segunda-feira, por exemplo, o nosso grupo lá fez 18 cirurgias. Terça-feira eu passo visita e fico no consultório o dia inteiro. Então na quarta, de propósito, eu dou uma quebradinha. Quebrada, né? Então, na quarta eu faço isso e, assim, às vezes quando eu consigo à noite, né, naquele momento que todo mundo em casa já dormiu, aí eu vou lá, plugo a guitarra no amplificador, ponho o headphone, fico lá praticando um pouquinho, dando uma estudadinha, ou simplesmente tocando sem compromisso de aprender alguma coisa, simplesmente tocando uma música que eu gosto, só para dar uma aliviada mesmo no final de semana. E o outro hobby que eu tenho, que eu faço fora da medicina e disso, eu tenho um cavalo. Legal. Né? E meus filhos curtem também. Eu tenho 2 cavalos, na verdade. Então eu tenho lá um cavalo que é mais adulto, que serve, né, para passear, para andar e tal. E agora eu tô com uma potrinha mais nova, que tem 2 anos, que eu tô fazendo a doma dela. Legal. Então, assim, eu tô num processo de estudar isso também, entendeu? Então, eu fiz um curso para aprender a fazer a doma, a mexer, flexionar os cavalos, entender como funcionam um pouquinho as ferramentas. E depois eu fiz um curso online de um outro cara que é um cara super bom, assim, especialista em comportamento animal. Que legal. Para aprender a fazer a leitura do cavalo, dos sinais que ele vai te dando com o corpo, com os movimentos. E eu tô indo lá, fazendo lá o meu
minha terapia também. Certo, Eu vou indo, né? Até onde eu ver que eu consigo ir. Se eu precisar de ajuda de algum profissional também. Você pratica daí no fim de semana? Daí legal. o que acontece? A gente vai lá no sábado, os meus filhos fazem aula de tambor. Ah, sim. Aí, enquanto eles estão na aula, eu vou lá e mexo com a potrinha. Aí, às vezes, eu vou lá à tarde também, ou às vezes eu vou no domingo também. Então, legal. É um processo bem lento, mas assim, sem pressa, sem compromisso, mas é um momento que eu tenho de prazer mesmo. Sim, para descansar mesmo sua cabeça, né? E para estudar outra coisa, né? Sem ser medicina também. Sim, Daí você, na quinta pra sexta, você vai desacelerando também de novo, né? Isso, daí na sexta, na sexta eles faziam aula na sexta no final da tarde. Então eu acabava o consultório um pouquinho mais cedo para levá-los na aula. Ah, sim. Mas aí agora o ano passado passei para sábado de manhã, porque muitas vezes sexta no final da tarde chove, daí eles acabavam perdendo a aula. Aí eu acabei passando para sábado, aí sábado eu fico mais tranquilo lá. Ai, ótimo. Isso começou há quanto tempo? A guitarra tem uns 6 anos. Ah, já pratica bastante tempo já, né? Mas o cavalo, eu já tenho uma ligação com cavalos há muito tempo, desde pequeno, sempre gostei, sempre me dediquei a alguma coisa. Mais especificamente para isso daí, tem uns 4 anos. Ah, legal. E essa potrinha especificamente, eu tô com ela faz uns 6 meses. Ah, tem pouco tempo. Tem, Uma mas o outro atividade, cavalo, é um desafio novo, né? É um desafio novo. É que o outro cavalo eu comprei ele já meio adulto, assim, ele tinha uns 2 anos e meio. Então eu fiz uma finalização da doma dele, assim, certo, sabe? Essa daí eu tô começando um pouco antes, né? Porque eu comprei ela tinha 1 ano e meio. Então eu tô começando um passo mais atrás. Ah, sim. Pra ver se eu consigo chegar lá na frente de novo. Mas é um desafio mesmo, né? Sim, é um desafio novo, é uma coisa nova que você não tinha feito ainda, completamente diferente do que eu faço e demanda também um pouco mais de um conhecimento de uma área que não tem nada a ver com a minha, né? Sim. Então é bom. E é descompromissado, não é igual, Isso. né, a questão da medicina que exige totalmente descompromissado. Compromisso com o estudo com um horário meio fixo pra gente conseguir sempre estar renovando, né? Eu tô passando lá até, já tive alguns professores de guitarra, mas assim, esse último que eu tô é engraçado porque eu falei pra ele assim, eu falei pra ele assim, cara, eu já passei por toda a teoria musical, mas tem umas lacunas na minha cabeça, assim, no meu aprendizado que eu fui deixando para trás, ou então que o outro professor foi pulando e viu que eu não fiz, mas aí passou para outro assunto e ficou aquilo para trás. Então, assim, se você falar para mim, vamos tocar tal música, eu vou vir aqui na semana que vem e vou tocar com você, mas às vezes eu não sei o que eu tô tocando. Certo. Entendeu? Mas eu vou tocar. Aí ele entendeu, assim, eu falei assim, então o que eu preciso é que a gente venha desde o começo agora preenchendo esses buraquinhos aí que faltaram para eu conectar as coisas na minha cabeça e consiga evoluir um pouquinho mais depois mais pra frente. Então, assim, compromisso zero mesmo, assim, de resultado, né? Sei. Mas é bem legal. E você já tocou publicamente já? Já. Ah, que legal. Já toquei. Até antes da pandemia, a gente tinha uma banda. Ah, que legal. Tinha outros médicos que tocavam junto, tinha um que cantava. Só que daí aí a gente chegou a se apresentar uma vez num pub. Ah, que legal. No final do ano, assim. A gente tocou junto com uma outra banda de colegas médicos, foi bem legal. Mas aí a pandemia deu uma dispersada na turma. Sim. Mas é uma coisa que eu tenho vontade de retomar esse ano agora. Ah, que legal. E vocês tocam? Chegaram a tocar junto depois da pandemia ou não tocaram mais? Tocamos não poucas treinaram. vezes. E aí no final do ano passado, teve o professor que eu faço aula, ele juntou os alunos para numa noite. E aí ele chamou uns amigos dele, né, que são músicos profissionais, para tocar junto com os alunos. Então, cada aluno subia lá e tocava junto com a banda. Ah, que legal. Profissional. Era profissional. Justamente para se expor um pouquinho, né? Sim, legal. Para sair um pouquinho da zona de conforto e se expor e tocar publicamente, que é uma coisa super difícil, porque às vezes na aula você faz tudo bonitinho, mas ali em cima do palco, com todo mundo olhando, com outras pessoas que eu nunca tinha tocado. Sim, é diferente, É né? diferente. A gente erra tudo, na verdade.
Mas é bom, né? Porque É bom. a gente treina outra parte do cérebro, né? Isso, A gente também descansa de uma outra maneira, né? Aprende a se expor de formas diferentes, né? É se expor mesmo, que eu acho importante, né? Sair um pouquinho da zona de conforto. Sim. Né? E você notou melhor, assim, na tua saúde física e emocional depois? Ah, sim. Sem dúvida. Isso daí é uma válvula de escape fundamental, não abro mão. E a outra coisa foi o exercício físico também, que eu consegui inserir na minha rotina por causa da pandemia, na verdade. Porque até a pandemia, eu fazia com a minha esposa e tal, eu já tinha tentado várias maneiras, assim. Tentei fazer sozinho, tentei fazer em academia grande, tentei fazer em academia pequena de bairro, mas nunca tinha dado muito certo, assim, eu não tinha conseguido estabelecer uma rotina, assim, sabe? Aí, na pandemia, eu comecei a sentir bastante falta do exercício físico mesmo, porque você fica naquela história, né? Hospital, em casa todo mundo restrito, aquela coisa difícil, né? Que foi o começo da pandemia para todo mundo. Sim. A gente muito exposto, né? Muito, né? Você sabe, você estava lá também. E aí eu tinha um espaço na minha casa que era era um lugar pequenininho, mas era tipo um depósito, assim, sabe? Tinha móveis antigos, o móvel do apartamento que veio que não cabia em lugar nenhum, uma cama de solteiro da minha esposa, um berço que ninguém mais usava. Aí me deu uns 5 minutos lá, eu anunciei tudo no grupo de desapego do condomínio, assim. Um domingo à tarde eu vendi tudo. Ah, que ótimo. Vê, R$50. Não tem como levar, eu enfio no carro e levo pra você. Daí eu livrei o espaço. Ah, que legal. Liguei para um amigo meu que é personal, falei assim, cara, preciso fazer exercício. Não dá pra sair, a academia tá fechada, eu vou comprar as coisas e vou fazer em casa. Tá. E daí você topa vir aqui me fazer o exercício como personal? Aí, não, a gente faz, compra isso. Eu comprei coisas bem basiquinhas, assim, sabe? Um espaldar, uma polia, um remo e uns pezinhos lá, uns elastiquinhos e tal. E a gente começou a fazer. Deu tão certo que daí a gente passou a fazer 3 vezes por semana. Ah, olha só. Depois de 1 ano. E daí, só que pra dar certo e eu conseguir fazer, a gente teve que fazer bem cedinho, então 5h30. Entendi. Porque das 6h30 eu tenho que tomar banho e ir pro hospital, já tem que ir, né? ou tem que levar as crianças na escola, ou tem não tinha escapatória, não tinha escapatória. Se você deixar para fazer depois... Daí tem outros compromissos que vão atrasando. A minha percepção é essa, que se você deixar para fazer o exercício depois, no final do dia, primeiro que fisiologicamente não é tão bom, né? Porque seu cortisol já desceu, você já está cansado, ou então seu trabalho se estendeu um pouco mais do que o normal, você fala, não vou fazer porque eu estou cansado, quero descansar, quero dormir, quero comer, quero fazer qualquer outra coisa. Se você faz isso primeiro do dia, a primeira coisa, parece paradoxal, mas não é. Você fica menos mais cansado, exposto, você fica né? mais exposto. Isso. Eu percebi isso nitidamente. Então a gente tem conseguido fazer numa rotina aí 3 vezes por semana. E final de semana a gente sempre faz uma atividade, né? Tipo, eu vou lá ver o cavalo, ou ando de bicicleta com o cachorro, com as crianças, entendeu? Ou joga alguma coisa, ou joga bola com as crianças, ou nado, faz alguma coisa. Tem que estar sempre se movimentando né? É importante, né? Mas eu acho que o próprio compromisso também que você estabelece com o personal de fazer naquele horário, você não consegue quebrar, né, esse compromisso, né? E a nossa personal lá é irritante, né? Porque você chega às 5h30 da manhã, ela bate na porta da sua casa. Você não falar tem que não como, tá? Não, ela tá, você tô lá. Sim. Aí você abre a porta, ela tá toda, assim, bem-humorada, você fala, tá bom. Animada pra caramba. Porque eu acordei faz 4 minutos, né? O tempo de acordar, botar uma roupa e escovar o dente. Né? Então, assim, é legal mesmo o compromisso do personal mesmo, porque acaba que você faz mesmo. Né? Você não quer deixar uma pessoa esperando, né? E tem um resultado melhor também, né? Fato, né? Isso também te ajudou? Você considera que isso também foi outra coisa que te ajudou? Muito. Perdi um pouco de peso, ganhei massa muscular, fiquei mais disposto. Então, a gente tem que cuidar dessa parte também, né? Claro. E na sua área, especificamente, já que a gente está conversando sobre saúde em geral, a tua saúde em geral, o que você acha que seria aconselhável para as pessoas da parte gastrointestinal, que é a tua área de interesse, né? Que seria interessante para a população saber, prestar atenção ou cuidar melhor, né? Então, o que chama atenção, assim, nesses... Sei lá, eu sou cirurgião desde 2009, né? Desde que eu estou na cidade. Mas o que eu tenho percebido, principalmente nos últimos anos, é o aumento dos casos de câncer de intestino.
Acho que o ano passado, eu nunca operei tanto câncer de intestino quanto o ano passado. Uhum. Eu não passei mais do que 2, 3 semanas sem operar um câncer de intestino o ano passado todo, sabe? Uhum. E a gente vê que o câncer de intestino, ele tem aumentado a prevalência e ele tem aumentado em pacientes jovens, abaixo de 50 anos. Tá. Então, sei lá, de todos os pacientes que eu operei, acho que 3 ou 4 eram acima de 50 anos. Tá. O resto, tudo abaixo de 50. Poxa vida. Operei pacientes de 38 anos, de 39 anos, de 42 anos, 45 anos. Chama muita atenção, sabe? Certo. Então, assim, se eu puder dar um alerta, eu acho que vale a pena a questão da prevenção Sim. do câncer de intestino. Então, se você tem história familiar ou se você fuma, faça colono a partir dos 40 anos, Tá. entendeu? A cada 2 anos. Sim. Se você não tem histórico familiar ou não fuma, faça colono pelo menos a cada 3, 4 anos, acima dos 45. Isso você acredita não tem só a ver com o fator genético, né? Até porque eu estava lendo essa semana a reportagem a respeito da redução dos tabagistas no Brasil, né? Ainda tem muita gente, mas tem uma redução considerável, né? O que você acha que se deve essa parcela nova? É alimentar isso? Acho que sim. Acho que é a alimentação e o estilo de vida que a gente tem, né? Ficar restrito, pouco exposto à natureza, a alimentação com produtos industrializados, ultraprocessados e processados, obesidade, né? Que aumentou muito. Se você acompanhar o gráfico da industrialização dos alimentos, da obesidade, das doenças cardiovasculares e do câncer, é igualzinho. A partir da década de 70, 80, com a industrialização dos alimentos, a saúde em geral do ser humano piorou muito, né? Porque as doenças cardiovasculares ainda são as mais prevalentes, Sim. mas o câncer está crescendo demais, obesidade crescendo demais, diabetes crescendo demais. E aí uma coisa junta na outra, né? Se você for ver na prática, os mesmos fatores de risco para a doença cardiovascular são os do câncer também. Certo. Entendeu? Então quer dizer que melhorar o estilo de vida, diminuir o estresse, previne tudo, né? Diminuir a alimentação industrializada, né? Tem tudo a ver com o equilíbrio, né? Da saúde. Acho que pode ser a dica, né? Principal de todas, né? Além do controle, né? Fazer exames de saúde preventivos a partir de 40 anos. 40. Certo. Então, se você ver para as mulheres, né, o câncer mais comum é a mama, o segundo é o colo. Tá. Para os homens, o primeiro é a próstata, mas o segundo é o colo. Certo. Entendeu? Então tem que ficar de olho mesmo, não tem jeito. Tá joia. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pelo seu papo e para compartilhar conosco, né, as dicas de saúde, como você conseguiu inserir na sua saúde, porque com a sua rotina você conseguiu fazer uma inserção de uma mudança do estilo de vida. Muito provavelmente todos nós que temos uma rotina também conseguimos, né? Tem que dar um jeito, né? Tem que dar um jeito. Obrigada, viu? Eu que agradeço.